dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão, não aqui na TSF, mas com a TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e também não junto a mim, mas como eu disse outra vez, junto ao meu coração, temos Zé Pedro Silva, João Maria Joné e Maria Escaja. Maria, desculpa, hoje ficaste para o último. Como é que estamos? Os últimos são sempre os primeiros. É verdade. Oh, obrigada. Sim, que é uma frase que eu não adoro. Não sei porquê. Eu também não, mas não faz mal. Era para as bem. crianças não ficarem tristes. Quando eram as últimas. Diz Isso é uma sempre qualquer frase que se coisa diz uma às criança. crianças. Pois. Vamos revelar a nossa, já que estamos à distância, vamos revelar a nossa localização. Então, eu estou em Rifana. Eu estou em Lolé. Eu estou em Cascais, como seria de esperar. Eu estou em Lisboa. É muito triste, odiei dizer Uau, isto. mas estamos muito separados, estamos muito espalhados. Estamos a representar o dia de reflexão em vários cantos do país. Na verdade. Exato, são enviados especiais, Vários não é? cantos do país e também vários cantos do distrito de Lisboa. Acho que o Norte está um bocadinho negligenciado. Mas pronto. Pois, Pois está, temos que mas corrigir o isso. Norte está a arder. Na verdade, quase todas as regiões do país estão negligenciadas, mas pronto. Mas o Norte, como é seu apanágio nesta altura do ano, está a arder e estamos todos surpreendidos porque está novamente a arder. Sim. É sempre... Todos os anos parece que é a primeira vez. O que é que aconteceu? Pessoal, tivemos um ano, mas está tudo. O que é que se pode fazer? Isto e isto. E para o ano, pronto, constata-se. E para o mesmo. ano igual será. Continuem a votar PSD. Vamos então passar para o café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, hoje temos um tema interessante, que acho que não é um tema regular no nosso podcast, mas que o Zé Pedro Silva quer sempre muitas vezes, mas infelizmente não vai ser na parte que lhe toca, ou que ele gosta. João Félix, bom filho à casa não torna. O mundo benfiquista esperava ansiosamente receber o João Félix de volta à casa, depois de uma carreira um pouco atribulada, mas muito viajada pela Europa. No entanto, foi roubado no último segundo pelo charme de Cristiano Ronaldo e pelo, digamos, brilho dourado aliciente da Arábia Saudita. Sendo que só temos uma benfiquista entre nós, quero primeiro saber da sua desilusão ou se está a cagar para este assunto. Eu faço parte do grupo de benfiquistas que não deu pela possibilidade de João Félix voltar para o Benfica. 2, não ansiava. O quê? Não sei se é um grupo. Acho que dizer que é um grupo acaba por ser um exagero. Devemos ser pelo menos para aí 3 ou 4 já é um grupo. E eu não ansiava, não ansiava propriamente o regresso de João Félix. Contudo, não me surpreende que ele tenha ido para as Arábias, porque as pessoas gostam muito de ganhar dinheiro sangrento do petróleo. Então, faça boa viagem e que tenha uma boa estadia. Não tenho muito a dizer sobre este assunto. Honestamente, preferia falar do Guióqueras, mas vocês não devem querer. Pois, eu não sei se o Zé Pedro Silva me deixa falar sobre este assunto, que ele disse que podia ferir algumas suscetibilidades. Mas eu queria então perguntar aos sportinguistas, já que não são benfiquistas, não é? Sobre como é que se sentem com o facto de que é preciso jogar no Al Nassr para ser convocado para a seleção nacional, coisa que já suspeitávamos, mas que agora a confirmação foi muito clara. Zé Pedro. Sim, eu lamento imenso sempre por quando assisto a estas escolhas hoje em dia, mais do que nunca, não é? Porque havia um tempo, claro, em que o futebol era uma coisa que era um trabalho, um negócio, com certeza que sim, mas depois também uma paixão que eu acho que não se coaduna um bocado com este mercantilismo, não é? Porque tudo isto, o facto dos jogadores se mudarem para outras paragens tão longínquas, para regimes um pouco duvidosos, para não dizer pior, tem uma única razão de ser, não é? Que é o dinheiro. E não me encanta nada. Não sei se ligar a Liga Saudita, aliás, vai conseguir um dia levar todos os craques das ligas europeias para que o futebol mundial se jogue lá e, portanto, nós assistimos todos à distância, deixamos de ir para as relotes, deixamos de assistir aos jogos, passamos a ver só na televisão. Não sei se é essa a intenção deles, mas ainda que isso aconteça, ainda que eles nos levem os craques todos, e atenção, com isto não estou a querer chamar craques João Félix, que é uma coisa, sendo que é um jogador muito talentoso, manda a isenção que o reconheça
apesar de uma carreira atribulada, é um jogador talentoso. Mas no dia em que levarem os craques todos, eu irei assistir a jogos presencialmente com uma ida às lotes antes, mesmo que os jogadores sejam um nível abaixo, porque os sauditas nos levaram os craques todos. E portanto, quando há estas decisões, sobretudo quando as carreiras ainda estão no ativo, não é? Não estamos a falar com jogadores com 40 anos e mais. Lamento, tenho sempre a lamentar, mas pronto, cada um também sou a favor da livre escolha, não é? Portanto, é a escolha dele. Johnny, também és a favor da livre escolha? Enquanto princípio, eu sou a favor das pessoas poderem escolher as suas opções de carreira. Eu não sei se é bem o caso. Acho que muitas vezes os jogadores vivem em função das comissões que os agentes querem fazer. Tenho alguma pena porque acho que é difícil. Sei que isto é uma coisa que as pessoas acham cada vez menos, mas acho que é difícil ter aparecido em Portugal nos últimos anos um jogador mais talentoso do que o João Félix. E é pena que ele não queira jogar à bola e não tenha a atitude necessária para querer jogar à bola. E eu percebo que isso irrita muitas pessoas e depois as pessoas lhes apeteça dizer que ele é mau, mas ele é mesmo muito bom. E já fez coisas mesmo muito boas a jogar à bola, só que não é a praia dele. E como não é a praia dele, eu percebo que entre a querer vir relançar a carreira no processo ambicioso de campanha de reeleição de Rui Costa e querer ir para a Arábia Saudita descansar um bocadinho, correr contra mancos e ganhar uns milhões extra e ainda ter garantido um lugar na seleção, eu percebo que ele prefere essa opção. Tenho muita pena que tenhamos um selecionador sem coluna vertebral, que convoca jogadores que jogam num campeonato amador, mas é o que temos, infelizmente. Gostava que ao menos, se assim fosse, o selecionador começasse a assistir a jogos do Campeonato de Portugal para ver se não haverá também, tal como nas fileiras do Al Nassr, nas fileiras do Serpa ou do Juventude de Évora, um jogador que vale a pena convocar, porque estão mais ou menos no mesmo nível competitivo. Ou do Atlético? O Atlético joga bem acima do nível competitivo da Arábia Saudita. Não te admito isso. Essa era um bocado óbvio aqui a dizer isso. Joga na Liga 3. A Liga 3. Era só uma pequena provocação. A Liga 3, apesar de tudo, tem guarda-redes com braços, que é logo uma vantagem forte em relação à Arábia Saudita. Eu pergunto-me só se estas pessoas sabem que estão a contribuir para o branqueamento de um regime, mas não sei, se calhar não sabem. Acho que se lhes disseres isso, eles vão perguntar se achas que se estás a dizer que os dentes deles não estão suficientemente brancos. Pois, pode ser. Acho que já não há muita reflexão a fazer por parte desses jogadores sobre onde jogam e porque é que jogam lá e de onde é que vem o dinheiro que recebem, e também já não vai haver muita reflexão de João Félix sobre mais nada, mas nós temos de refletir. Vamos então a ela. Vamos refletir. A guerra em Gaza continua a devastar a região. Já morreram mais de 60 mil pessoas, a maioria civis, e mulheres e crianças estão em risco de morrer à fome. A ONU alerta para uma completa catástrofe humanitária sem precedentes. Os hospitais colapsaram, quase toda a população foi deslocada e a comida escasseia gravemente. Enquanto Israel mantém operações militares, alguns países europeus, como a França, começaram a anunciar que irão reconhecer oficialmente o Estado da Palestina. O Reino Unido ameaça bem, não é bem uma ameaça, mas irá fazer o mesmo, talvez, se não houver um cessar-fogo. A ajuda internacional tenta entrar, mas é insuficiente e muitas vezes é sabotada, de acordo com as reportagens que têm havido. A situação é dramática e para muitos insustentável. Maria, pergunto-te a ti primeiro, países como a França avançaram com este reconhecimento e o Reino Unido diz que fará o mesmo. Achas que isto tem impacto real no terreno ou é apenas simbólico nesta situação? Acho que é uma tomada de posição política que tenho muita pena que os nossos governantes não tomem. Aliás, Paulo Rangel já o disse outra vez, que não é por Macron reconhecer o Estado da Palestina que ele se sentirá pressionado para o fazer. Eu acho que não deve ser porque Macron, não deve ser a pressão de Macron reconhecer o Estado da Palestina que o deve preocupar, deve ser precisamente a catástrofe que está a acontecer. Tu dizias, Madalena, que é uma catástrofe sem precedentes. Não é, porque o que está a acontecer em Gaza já aconteceu e foi causado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que matou os judeus à fome.
E é muito doloroso ver descendentes de pessoas que passaram por isto a fazerem o mesmo a outras pessoas. A situação de Gaza é terrível, não é de agora. Fala-se agora porque está a acontecer uma fome provocada. Israel não deixa entrar comida, não deixa entrar ajuda humanitária, e não só isso, como mata quando as pessoas vão buscar comida, mata pessoas que estão na fila à espera para irem buscar comida. E quando estamos a falar de fome, não estamos a falar de pessoas que só comem uma refeição por dia, estamos a falar de pessoas que passam semanas sem acesso a alimentos, o que o corpo humano não recupera dessa situação, a nível cerebral, a nível muscular. Esta fome é uma coisa que deixa sequelas para sempre. Portanto, de certa forma, esta preocupação que agora está a surgir de uma forma mais abrangente já vem um bocadinho tarde, porque há pessoas que vão ter sequelas para sempre. Eu estava a ler que o seu próprio ADN fica alterado depois de passar por uma fome destas, e eu quero relembrar que neste momento Médicos Sem Fronteiras, a World Health Organization, a Unicef, a Amnistia Internacional das Nações Unidas, inclusivamente duas organizações israelitas, falam em genocídio, e eu acho que está na altura de começarmos a usar esta palavra sem medos. O que está a acontecer em Gaza é um genocídio, é uma fome provocada por Israel, que está a dizimar uma população inteira, e nós assistimos do conforto. Eu, por exemplo, neste momento assisto o conforto da Rifana, e às vezes sentimos um bocadinho inúteis e sem saber o que é que podemos fazer. A verdade é que não há muito que possamos fazer. O que nós podemos fazer é pressionar os políticos que nos governam neste momento, e eu quero só, para terminar, referir que na semana passada saiu uma petição assinada por mais de 120 figuras da cultura, das artes, agentes políticos, pessoas dos meios públicos, que neste momento, da qual eu e João Maria Joné, aliás, somos primeiros signatários, que neste momento já conta com mais de 70 mil assinaturas. Petição essa que pede que o governo pressione Israel para um cessar-fogo imediato, para que permita a entrada de ajuda médica e humanitária para a população de Gaza através das Nações Unidas, e que pede ao Governo e à Assembleia da República que reconheçam que está em curso um genocídio em Gaza. Eu acho que neste momento é necessário que se reconheça e que seja dito com todas as letras que está a decorrer um genocídio em Gaza, e que estas pessoas estão a morrer por uma fome provocada pelo homem. Neste caso o homem é Benjamin Netanyahu, e isto não pode ser, não pode continuar nos dias em que estamos, no século em que estamos, depois de termos assistido e de termos perguntado várias vezes, quando aprendemos na escola os horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Terceiro Reich. Não podemos permitir que isto aconteça debaixo dos nossos olhos. Nós que fizemos várias vezes a pergunta de como é que as pessoas não perceberam, como é que as pessoas não fizeram nada, nós neste momento somos essas pessoas. Portanto, é preciso mobilizar-nos, é preciso pressionar o governo, é preciso contribuir para ONGs que sabemos que são fidedignas e que estão no terreno, e é preciso efetivamente que isto acabe, porque senão nós vamos mesmo ter um genocídio no nosso tempo, e vamos carregá-lo até ao fim dos nossos dias. Joana, na linha do que a Maria estava a dizer, de que precisamos que isto acabe, eu sinto que esta pergunta é um pouco repetitiva, mas tendo em conta que nada está efetivamente a acontecer para travar isto, quero-te perguntar, com alguns bloqueios à ajuda humanitária e o número crescente de vítimas civis, que mecanismos internacionais é que existem, ou deviam existir, para travar este ciclo de impunidade? Acho que a única capacidade que poderia existir era se os Estados Unidos tivessem abertura para mudar de posição em relação ao apoio que dão a Israel, e isso só poderia ter acontecido, sendo que também era difícil, mas só poderia ter acontecido com uma administração democrata. Não poderá, em princípio, acontecer com uma administração republicana,
nos moldes em que os partidos atualmente existem. É verdade que eu acho que esta causa sofre há muitos anos de um problema de politização que outras causas humanitárias não sofreram. Penso no Biafra, no Ruanda, situações em que também, seja pela fome, seja pela guerra, se tentaram matar populações étnicas diferentes. Este caso sofre de uma espécie de um controle narrativo por parte da esquerda radical que depois dificulta a que seja politicamente aceitável a governos de centro-direita ou de centro. Porque se criou esta coisa de que a Palestina é o exemplo ideológico perfeito do que é importante para a libertação dos povos. E eu acho que isso não foi útil à Palestina. Felizmente, a coisa está a ficar de uma maneira tão evidente que já se está a conseguir ultrapassar um bocadinho esse estigma, mas é difícil porque a causa pró-palestiniana também algumas vezes se associou a algumas mensagens antissemitas. Eu penso, por exemplo, no caso do Reino Unido e de Galloway e de Corbyn, que acabavam por impedir que partidos mais moderados, como o Partido Trabalhista, conseguissem ter a posição que agora têm, de reconhecimento do Estado da Palestina como maneira de garantir algum apoio. Eu diria que agora um bocadinho tarde demais. Eu acho que o reconhecimento do Estado da Palestina teria sido uma parte importante há 20, 30 anos de dar mais força à solução de 2 Estados, e que desde que não foi feito, que Netanyahu se tem focado em destruir a solução de 2 Estados politicamente, com sucesso, diria eu. Acho que o reconhecimento da Palestina agora é uma coisa quase simbólica, mas sendo simbólica, é fascinante que um partido liberal centro como o partido que produziu, que Emmanuel Macron produziu, na verdade, tenha a abertura para reconhecer. É fascinante que um partido com a ligação à comunidade judaica britânica como o Partido Trabalhista tenha a abertura para reconhecer. Portanto, está-se a sentir aqui uma mudança que também passa por uma mudança sobre Israel. E a opinião pública sobre Israel. Israel, a seguir ao 7 de outubro, tinha uma boa vontade internacional ao nível que os Estados Unidos tinham a seguir ao 11 de setembro. Toda a gente estava solidário com Israel. O Parlamento esteve com a bandeira de Israel projetada, e muitos parlamentos pelo mundo fora, e Israel conseguiu desbaratar isto tudo porque tem um governo de extremistas em que alguns ministros querem efetivamente fazer o que a Maria está a dizer, um genocídio em Gaza. Há ali uma tensão entre o que o comando militar quer e até o que algumas pessoas no partido de Netanyahu querem, e o que alguns ministros de extrema-direita querem, porque uma coisa é destruir o Hamas sem olhar a meios, e outra coisa é estar mesmo objetivamente focado em fazer um genocídio. E o extraordinário é que é entre esses 2 pontos radicais que se faz o debate político dentro do governo israelita. Não há já está bom, que é o que os próprios militares estão a dizer a Netanyahu. Os objetivos militares estão o mais alcançados que podem estar, a partir daqui isto é só maldade. Mas Netanyahu não acredita nisso, diz que não há fome. Isto é obviamente tudo muito condenável. Eu só teria cuidado com... Lá está, acho que esta causa já sofreu muito com esta politização do falso particularismo. E também teria cuidado com as comparações. Eu acho que a atitude genocida de alguns ministros e de algumas partes da direita israelita está lá. Comparações completamente diretas com o Holocausto, eu acho que não ajudam politicamente do ponto de vista da comunicação. Não são justas, porque não estamos a falar de uma tentativa de assassínio industrial, estamos a falar de um aproveitamento da guerra para a destruição das condições materiais de um povo, e isso acontece a toda a hora. Acontece na Ucrânia, acontece no Sudão, e portanto esta coisa é preciso tratar com muito cuidado, porque o caso palestiniano tem sido uma bandeira sangrenta para a esquerda radical ao longo da história recente, e eu acho que isso não tem ajudado os palestinianos a terem aceitação mais geral nas sociedades ocidentais.
e por isso se calhar este atraso entre o início de uma resposta inaceitável e a resposta política dos partidos mais moderados. Dito isto, Portugal, acho que depois do Reino Unido e de França, Portugal tinha mais que a obrigação de seguir, e Espanha, Portugal tinha mais que a obrigação de seguir o mesmo caminho, e acho que o querer continuar a ser o melhor amigo dos Estados Unidos na Europa, e eu que sempre fui defensor de que isso devia ser a política externa de Portugal, com Trump de volta e com o que esta administração está a fazer, acho que isso é disparatado. Zé Pedro, achas que isto que o Joné disse, achas que a União Europeia está a ser só cautelosa a respeito deste assunto ou devia estar a fazer algo que não está a fazer? Está sempre a ser cautelosa, somos sempre muito cautelosos com este caso. Nós temos, repara, eu não consigo perceber muito bem este argumento do reconhecimento do Estado da Palestina como retaliação, porque mesmo agora quando Keir Starmer disse ou isto acalma ou nós reconhecemos o Estado da Palestina, quer dizer, é algo que para mim não faz grande sentido, porque uma coisa em teoria, e reforça a teoria, não devia estar ligada ou se faz o reconhecimento que até já teve previsto várias vezes. Nós não nos podemos esquecer que íamos no bom caminho até o senhor Netanyahu, e por isso eu acho que isto é importante, voltar ao poder, não é? É um homem que quer manifestamente a guerra, que quer acabar com aquele povo, já não há qualquer tipo de desculpa possível, já não há qualquer tipo de tolerância. Eu só acho que não há mais apoio, sanções, uma condenação internacional mais rigorosa, porque fica sempre no ar aquela ideia de que, bom, se eu questionar o que ali se está a passar, estou a pôr em causa o direito ao Estado de Israel e os israelitas, e quer dizer, apesar de nós termos, há bocado a Maria Escada estava a dizer, podemos estar a assistir a um genocídio, nós estamos a assistir a vários, há mais no mundo neste momento em curso. Este, claro, é o mais visível, é o mais politizado, mas temos genocídios em curso. Este não é menos importante, ou os outros, se quisermos, não são menos importantes, mas este está envolto nesta dúvida sempre de que eu tenho que estar de um lado ou do outro. Não. A resposta é completamente desproporcional. Já se violaram todos os direitos humanos e mais alguns, e a comunidade internacional, de algum modo, pode estar a tolerar ou a aceitar o que se está a passar. E agora a resposta olha que então eu vou reconhecer o Estado da Palestina. Eu não acho isto uma diplomacia um pouco, sobretudo com Netanyahu, não é? Acho uma diplomacia relativamente fraca. E insisto, havia um acordo, havia um plano, até ao momento em que o governo muda. E, portanto, não há aqui uma resposta ao dia 7 de outubro. É falso. É claro que existiu uma resposta a 7 de outubro. 7 de outubro é um crime da maior gravidade, mas a intenção, se não fosse o 7 de outubro, era o 8, ou era o 9, ou era o 10, era o que fosse. Porque Netanyahu deseja isto e tem um objetivo. E esse objetivo não é apenas a recuperação dos reféns, e a resposta ao crime de que Israel foi alvo. Portanto, é uma intenção política. E isso os líderes internacionais, pelo menos aqueles que nós respeitamos, porque também respeitam os direitos humanos, não podem aceitar. E acho que ameaças de reconhecimentos de Estado não chegam. Temos que entrar para aquilo que seria algo inédito, mas para as sanções, para uma condenação firme. E portanto é lamentável de facto aquilo a que assistimos. A história quando se fizer daqui a 20 ou 30 anos, porque nós quando assistimos, quer dizer, claro que é dramático, sabemos a história, sabemos da fome, não chegam lá os caminhões com ajuda humanitária, não chegam alimentos, não chega água, nós percebemos o horror do que se está a passar. Só que o tempo será ainda pior. Quando se fizer a análise, quando olharmos para trás, como olhamos na história para vários crimes desta natureza, é absolutamente hediondo. E portanto gostava que muitas pessoas, nas conversas que vamos tendo, há sempre esta há um exagero na resposta, mas isto é que tem que acabar. Não é o mas, quer dizer, a nossa defesa intransigente de Israel
não pode ir ao ponto de aceitarmos o que está a passar. E numa comparação que eu gostava de fazer com a Rússia, quem está, a Rússia na intervenção, na operação militar que um dia lançou sobre a Ucrânia, não foram os russos, foi Vladimir Putin. E neste caso também é preciso ter a noção de que podemos continuar exatamente da mesma forma com o apoio a Israel, mas reconhecendo que neste momento tem um governo genocida, criminoso, e que não pode ser de alguma forma tolerado. Porque uma coisa não invalida a outra. E eu acho que se conseguíssemos ter esta noção, era mais fácil da comunidade internacional e mesmo da opinião pública estar intransigentemente ao lado de um povo que sofre muitas vezes dos dois lados, sofre com um regime terrorista que o governa e por outro um ataque que é absolutamente sem barreiras, sem fronteiras. E portanto, enfim, era isto que eu gostava que acontecesse para que evitássemos o horror a que estamos a assistir. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Aqui Ok. o Zé Pedro falou nos reféns e eu queria só relembrar uma coisa, que é quantos reféns que ainda estejam vivos é que estão também a sofrer com esta fome que Israel está a provocar em Gaza. Não vamos esquecer que também estarão a ser afetados e também poderão morrer à fome. Portanto, esta ideia de que se o objetivo último de Netanyahu é recuperar os reféns, ele poderá estar a matá-los. Portanto, eu não vejo em Netanyahu uma vontade de fazer o que ele diz que quer fazer, eu vejo em Netanyahu uma vontade de dizimar um povo. Deixa-me só também dizer mais uma coisa que me esqueci há pouco, muito rapidamente. Há outra questão que é, e isto é lá para ali, eu sei, mas é sempre bom recordar, estes eventos são fábricas de ódio e de terrorismo do futuro. O que as pessoas que são vítimas destes ataques, ao ver as suas famílias atacadas desta forma, a fome, todo aquele desespero, isso cria uma revolta em que não há dúvida nenhuma que depois no futuro explica muita coisa. E enquanto não se perceber também que mesmo por essa via quase estratégica de pacificação de toda uma região, isto vai condená-la para décadas, também esse é um erro, não se fazer essa análise. Bem, temos também o próximo tema que foi quentinho na passada semana, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, ou entre von der Leyen e Donald Trump, como quiserem apelidá-lo, e travaram, segundo von der Leyen, uma guerra comercial. Este acordo travou uma guerra comercial que ia começar com as ameaças de Trump. O que é que foi acordado? Uma tarifa de 15%, que será aplicada à maioria das exportações europeias para os Estados Unidos, incluindo automóveis, medicamentos, enfim, tem aqui toda uma lista de coisas que foram acordadas. E isto era significativamente menor que os 30% inicialmente ameaçados por Trump, relembro. Depois temos, claro, temos exceções como produtos tipo aeronaves, equipamentos de semicondutores, certos produtos químicos, ainda temos os três grandes metais, o aço, o alumínio e o cobre, com tarifas de 50%, mas depois temos uma parte interessante deste negócio, onde a União Europeia se compromete a comprar cerca de 750 mil milhões de dólares em energia aos Estados Unidos ao longo de 3 anos, além de investir outros 600 mil milhões no país até 2028. Enfim, isto incluindo tudo compras militares substanciais. Houve muitos políticos europeus, especialmente franceses e holandeses, ou dos Países Baixos, como queiram hoje em dia, criticaram o acordo, dizendo que é uma cedência estratégica da União Europeia, mas que teriam aceito termos económicos desfavoráveis e uma certa perda de soberania. E eu queria te perguntar, Johnny, será que isto foi finalmente Donald Trump a ganhar um braço de ferro? De que maneira é que podemos olhar para este acordo e as cedências feitas pela União Europeia e se não havia outra alternativa? Não querendo desmerecer o teu relambório, tenho a dizer que nós não sabemos o que é este acordo, porque isto não é um acordo. Estas coisas que Donald Trump está a firmar são pactos de ideias do que é que eventualmente pode vir a acontecer. Não são... Um acordo comercial demora quase uma década, ou às vezes mais de uma década, a negociar. Os detalhes desses 600 mil milhões, por exemplo, o que é que vai ser comprado, se alguma coisa tem que ser comprada, são vaguíssimos. Ainda ontem houve uma discussão sobre o que é que se tinha acordado em relação
ao setor aeroespacial. Isto não é um acordo. E, portanto, ao fim de 10 anos de carreira política de Donald Trump, nós precisamos deixar de usar Donald Trump como fonte sobre os feitos de Donald Trump. Isto é uma coisa que aconteceu num resort escocês que impediu que Donald Trump dissesse que ia acontecer. Outra coisa que se calhar não ia acontecer. É a União Europeia a tentar evitar incerteza. Agora perguntas-me, teria sido preferível partir para uma guerra comercial e vê-lo aceder, como foi o que aconteceu com a China? Eu concordo que eventualmente teria. Nós estamos mais vulneráveis do que os chineses à instabilidade vinda dos Estados Unidos, porque precisamos que eles entreguem armas à Ucrânia com frequência. Portanto, nós não podemos negociar da mesma maneira que a China, infelizmente. Isso quer dizer que não somos totalmente soberanos. Nós temos um acordo tácito com os Estados Unidos, que passa pelos Estados Unidos garantirem uma boa parte da nossa segurança e em troca nós não termos exércitos enormes da Alemanha, que foi uma coisa que não sei se se lembram, mas no século passado provocou alguns problemas na Europa, e esse acordo está a ser quebrado e os Estados Unidos estão a usar-nos como uma espécie de vassalo e a querer cobrar às nossas empresas e aos nossos exportadores para entrarem nos Estados Unidos. Nós não queremos alinhar nessa lógica mercantilista porque achamos que isso está ultrapassado e vai ser mau para a nossa economia, portanto não pomos uma tarifa de 15% de volta, não queremos entrar numa guerra comercial e esperamos que o consumidor americano absorva esses 15%. Há algumas empresas europeias que estão a dizer que vão absorver os 15%, eu tenho algumas dúvidas. É importante dizer isto, Donald Trump, isto é uma coisa interna, Donald Trump está a aumentar os impostos nos americanos, era 1,5% a tarifa média da Europa, passa para 15%, está a aumentar 10 vezes os impostos ao consumidor americano, porque quer trocar o imposto sobre o rendimento, o IRS, por tarifas, porque acha que isso é uma coisa que faz algum sentido, porque é extraordinariamente burro. Isto também é importante dizer, Donald Trump acha que vai conseguir manter um Estado moderno com um sistema fiscal do século XIX, porque é uma pessoa que não sabe nada sobre nada. E, portanto, já darmos aqui uma grande vitória a uma coisa que pode ter efeitos catastróficos na economia americana, acho que não faz muito sentido. Como extra, só uma pequena correção no que tu disseste, não é a maioria das exportações europeias, é a maioria das exportações em bens. E isso também é muito importante dizer, e as pessoas vão se esquecendo disso quando nós falamos destes pseudo-entendimentos comerciais que Donald Trump está a fazer. Donald Trump só fala em bens. E bens são uma parte reduzida da interação comercial entre economias avançadas, que se faz maioritariamente através de serviços que não foram tocados. E a Europa, por exemplo, não se sente particularmente castigada, tendo em conta o vingativo que Trump está a ser, por ser muito agressiva com o setor de serviços americanos, nomeadamente nas multas que aplica às grandes tecnológicas americanas. Portanto, calma, concedência total, capitulação, isto é... Eu usei esta imagem no outro dia e mantenho. Isto é gerir um maluquinho. Isto é, de repente, estás em casa, entra-te um maluquinho em casa e diz que te vai matar a ti e à tua família e isso vai matar a ele também. E vocês ficam um bocado à conversa, tentam ali acalmá-lo e ele diz, mas é que era mesmo importante para mim, eu sair daqui com qualquer coisa, vou arrancar um dedo teu e arranco o meu. E tu ficas tipo, não percebo porque é que queres arrancar um dedo, mas parece melhor do que morremos todos, portanto arrancamos os dois um dedo e segue. Não é agradável arrancar um dedo, não é morrer, mas acima de tudo é isto, é lidar com o maluquinho. Agora, perguntam-me, fazia sentido, tendo em conta que o maluquinho já cá tinha ameaçado este tema há 5 anos, nós termos arranjado uma porta anti-maluquinho? Se calhar fazia. Evitámos isso porque não queremos tomar decisões difíceis? Evitámos. Ficámos mais dependentes do que devíamos? Ficámos. Há muitas críticas a fazer à União Europeia, mas focá-las muito nesta espécie de acordo que nem sequer tem profundidade suficiente para se chamar um acordo, quando até há algumas coisas que nós íamos ter que fazer. Nós íamos sempre comprar material militar aos americanos. Era importante para nós, mesmo que seja mais caro, comprar mais gás liquefeito americano e substituir o gás russo para pararmos de financiar uma guerra contra a qual supostamente estamos. Portanto, parámos de financiar a economia russa. Portanto, há aqui coisas que até eram mais ou menos desejáveis. A tarifa, obviamente que não é, mas
com calma, porque isto ainda falta correr muita água debaixo da ponte. Dizer, Pedro, em linha com isto que o Johnny estava a dizer, porque eu ia te perguntar o que é que achas deste acordo, mas a minha pergunta agora é qual é que é a tua interpretação deste não acordo? Bom, mau, não digo vilão, porque acho que cada um de nós terá a sua interpretação de quem é que é o vilão aqui. Não sei se pelas mesmas razões, mas eu também não gosto muito de lhe chamar acordo, mas talvez não seja pelas mesmas razões. Vamos lá ver. Isto é algo que é feito, neste caso interessa-nos a discussão sobre a Europa, mas é algo que os Estados Unidos da América estão a fazer contra vários países, de uma forma que é sob coação. E neste caso da Europa há uma questão importante, que é o facto de sermos aliados, a maioria dos países serem os principais aliados dos Estados Unidos, e isto, chamar-lhe negociação, logo aí parece-me errado, chamar-lhe acordo também. E até acho graça quando a Europa, os representantes da Europa, porque nós também, e isto é sempre muito confuso quando nós dizemos a Europa, mas o que é a Europa? Porque não se fala a uma só voz, às vezes parece que sim, porque a senhora von der Leyen lá foi ter com Donald Trump ao campo de golfe, mas depois já parece que não, porque então os líderes europeus começam a falar e neste caso a criticar, portanto isto é muito difícil definir o lado europeu, não é? Porque estamos nesta amálgama política muito complexa, mas enfim, acabamos por ter que o fazer e portanto falemos nos representantes europeus e a verdade é que quando há aqui uma espécie de vitória, porque se conseguiu os 15, bem, consegue-se os 15 porque a ameaça era de 30. Isto foi uma conversa que começou em abril, e tínhamos um prazo, tínhamos uma deadline, quer dizer, e insisto, estamos a falar entre aliados, estamos a falar entre acordos comerciais com muito mais antigos que toda esta gente, e de um momento para o outro temos um deadline sob ameaça. Portanto, nada me garante que Donald Trump não tinha sempre nos seus objetivos os 15. Portanto, quando há um sorriso no rosto de von der Leyen, porque se conseguiu aqui uma negociação que foi mais favorável à ameaça, e portanto a ameaça, neste caso, é estipulada pelo sequestrador, quer dizer, portanto, eu acho, olha-se para isto e tudo isto parece patético para o nosso lado, naturalmente. Mas a questão dos serviços, que o Johnny estava a referir, eu acho que há aqui uma questão, que é, Trump consegue com isto, porque eu acho que ele tem uma vitória clara, pôr o pé na porta. Porque agora jogando sempre o jogo das ameaças e da chantagem, eu tenho poucas dúvidas que a Europa, dependendo também como está, críticas que nós temos que fazer a nós próprios, mas a vida é como é, estamos na situação em que estamos, a realidade é esta, não vale a pena falar noutra, somos obrigados a ceder. E esse pé está completamente na porta já. Basta agora dizer, quando passarmos para a questão regulatória, não é? Que será, na minha opinião, o próximo ataque dos Estados Unidos à relação que tem com a Europa, já houve um ganho de causa, agora o próximo também me parece que é evidente. E portanto, quando eu olho para tudo isto, o meu ponto é este, é a Europa novamente a falhar, não conseguimos falar a uma só voz, continuamos muito entretidos, quando não temos estas coisas para desocupar a cabeça, continuamos muito entretidos com alargamentos, em vez de estarmos a trabalhar no aprofundamento, porque é isso que nos falta. Vamos estar sempre dependentes e com uma estratégia política que é impossível fazer frente a estes ataques, que eu também percebendo a tese do John Ed, que estamos só aqui a lidar com um bebé que está à frente dos Estados Unidos e é preciso dar-lhe aqui uma coisita para ele se entreter e a brincar e depois lá voltar a fazer uma birra, apesar de concordar com esta tese, não me parece que seja só isso, para já porque há consequências, e depois porque terá que chegar um momento, mais tarde ou mais cedo, em que se tem que bater o pé, em que tem que se dar o murro na mesa. E eu gostava que, ainda que nesta altura nós tenhamos que fazer certas... Estou de acordo contigo que é preciso um morro na mesa, é só a questão de não dar para fazer enquanto tiveres a Ucrânia como está, não é? Sim, certo, não é a altura, e era isso que eu ia dizer a seguir, ou seja, nós, ainda que tenhamos que ceder nesta fase, e sim temos que dar aqui algum brinquedo para ele se entreter, o que eu gostava, mas não acredito minimamente, e não acredito porque a Europa não tem esta ligação política, quer dizer, falamos em União é um nome, não é? Quer dizer, e neste caso é um eufemismo. Gostava que ao mesmo tempo estivesse a ser preparado uma estratégia
de futuro, de longuíssimo prazo, para a Europa se virar para outros lados também, não perdendo esta ligação que tem naturalmente com os Estados Unidos, até porque Trump há um dia que sairá daquela cadeira, não é? Vai perder a coroa, não sabemos se estará já no próximo mandato ou se lá conseguirá cumprir mais um, mas é preciso uma estratégia de longuíssimo prazo para a Europa que se torne. Nem que seja porque eventualmente morre. Pois, seja por que razão for, a verdade é essa, é que a Europa tem que seguir o seu caminho próprio, aprofundar em vez de alargar, porque não é tempo para isso. Nós, se iniciarmos agora processos de alargamento, o aprofundamento será ainda mais difícil. As economias, nomeadamente a nossa, não vamos mais longe, sofrerão ainda mais. Nós quando nós ficarmos sem o apoio comunitário, sem os fundos, todos os economistas dizem que temos um problema pela frente, temos uma tempestade perfeita pela frente, e portanto, terminando, já que temos que fazer estas cedências porque nos deixámos chegar a este ponto, ao menos que esteja a ser feita qualquer coisa para o futuro. Mas digo isto, tendo as maiores dúvidas que isso esteja a acontecer. Maria, lá está, qual é que é a tua opinião deste acordo, entre aspas, feito? Ou se gostaste mais do acordo, entre aspas, ou da fotografia após a reunião com todos os representantes europeus a fazerem um fixe, que já é um bocadinho trademark de Donald Trump? Todos não, havia uma portuguesa resistente e uma pessoa É verdade. Paula Pinho, como é que é o nome? Acho que Não é tenho Paula certeza. Acho que é Paula Pinho e uma outra senhora, mas que não é portuguesa. Duas mulheres resistentes a esse fixe. É assim, resta-me dizer pouco depois das intervenções do Johnny e do Zé Pedro, não é? Acho que está um bocadinho tudo dito. Louvas resistentes ao fixe. O fixe, por alguma razão, tornou-se uma trademark de políticos de extrema-direita. O Bolsonaro, o Trump, o André Ventura adoram fazer fixe, portanto, levaram o fixe, está certo. É assim, nós estamos a lidar com um bully, não é? Estamos a lidar com um bully louco. Portanto, nada nos garante, e como dizia o Zé Pedro, nada nos garante que isto fique por aqui. Ele, sabendo que consegue, que a Europa está disponível para ouvir e para negociar com ele, não sabemos que outras negociatas é que ele se vai lembrar no futuro e que outros braços de ferro é que ele vai fazer e que outras ideias loucas é que vai mandar para depois conseguir negociar um acordo. E eu aqui concordo muito com o Zé Pedro quando diz que a Europa devia estar a tratar. Também me custa sempre muito, aliás, acho que a mim mais do que ao resto deste painel, custa-me sempre muito usar a palavra Europa e a União Europeia como se fosse uma coisa muito unida. Não é, está muito fragmentada, está muito fraturada. Nós devíamos estar a pensar numa estratégia para que isto não volte a acontecer e para que tenhamos um poder negocial com Trump que não seja ditado por ele. Agora, isto era uma tempestade anunciada, não é? O Trump, desde que Trump foi reeleito, que já se devia estar a pensar, ou desde que começou a falar nas tarifas e tudo, que se devia estar a pensar numa estratégia melhor do que termos cada um que cortar um dedo. Nós e eles. O ideal era que ninguém tivesse que cortar partes do corpo, mas tendo alguém que abdicar de um dedo, eu preferia que fosse Donald Trump e que não fôssemos nós também. Tem meu filho é feliz por uma coisa, porque eu acho que ele arranca 3 e nós só 1, mas ou seja, Pronto, ele está a criar um IVA que não tem, mas pronto. Eu gostava que nós não arrancássemos nenhum, mas eu também, pronto, por isso é que eu sou de extrema esquerda, não é? Portanto, sou uma lírica, ou de esquerda radical, vá. Eu não tenho mesmo muito mais a acrescentar sobre este tema, acho que já disseram tudo o que havia de inteligente para dizer. Eu vou só terminar dizendo que se os americanos querem beber vinho de merda, então vão beber vinho de merda, porque as importações do vinho vão sofrer imenso com estas tarifas e eles vão acabar a beber monocastas de Napa Valley ou de não sei de onde, que muitas vezes que eu provei são uma grande merda. Eu a única vez que estive numa grande liquor store americana, e era mesmo muito grande,
e procurei vinhos portugueses, o único que havia era Casal Garcia, portanto eu não sei se no sistema não, eu encontrei, muito melhor. não, eu comprava imenso vinho português em Nova Iorque. Eu comprei imenso vinho português em liquor stores pequenas, em liquor stores grandes. Não tenho essa experiência. Comprei muito vinho português. Uma comunidade portuguesa muito grande em defesa da tua experiência. Nem estou a falar de New Jersey. Em New Jersey quase só em Newark, não é New Jersey. Em Newark praticamente só se compra vinho português, a preços iguais aos de cá. Aliás, havia um que até o subiu lá, era mais barato do que cá. Mas mesmo nas liquor stores de Nova Iorque havia vinhos portugueses e vinhos portugueses bastante decentes, que não Casal Garcia, nada contra Casal Garcia, contra quem gosta do Casal Garcia, mas coisas um bocadinho melhores. Mas pronto, se eles querem. Já diria. Se eles querem beber vinho de merda, força. Depois quando ficarem reduzidos ao Sauvignon Blanc e ao Cab, logo pensam se fizeram bem em aumentar estas tarifas desta forma. Eu acho que tudo se resolve com um bom vinho. Zé Pedro Silva defende neste ponto. Tu não achas que tudo se resolve com um bom vinho? Isso não tenho a menor das dúvidas, mas estava a ouvir falar ou estavas a ouvir falar do Casal Garcia e estava-me a lembrar, não tem nada a ver, mas é girar a história. Vocês sabem que o vinho favorito, alegadamente, mas que eu comprava, o vinho preferido de Saddam Hussein era Mateus Rosé, sabiam disso? O que explica muita coisa. Não fazia ideia. O Palácio Presidencial recebia toneladas de Mateus Rosé, ficam a saber disto. O quão reliable é esta fonte? 100%? Deve ser, se é o Zé Pedro e é vinho, deve ser bastante verdade. Pode ser imprensa falsa, de facto. Mas um facto sobre vinho português é que a declaração de independência dos Estados Unidos foi brindada com vinho da Madeira. Pá, eles é que estão a destruir a própria história. Trump está a destruir tudo, incluindo a possibilidade de voltar a fazer história com vinhos portugueses nos Estados Unidos. Agora está a fazê-la ao contrário, aumentando a dificuldade. Já é difícil exportar vinho, já é difícil exportar vinho, ponto. Portanto, se é isto que Trump quer, eu no mínimo revolta social de grande escala, mas pronto, mas isso é a minha ideia. Fica aqui, para os americanos que nos estiverem a ouvir, pensem sobre isso. Olha, a questão dos vinhos também não está fechada, salvo erro. É uma das partes que fica. Não destruas o meu argumento. Não destruo, pô, não destruo. Estou a tentar incitar a revolta social com base em vinho e tu estás aqui a destruir. Acho que o ponto de viragem para os Estados Unidos vai ser mesmo não terem o vinho português, por acaso era hilariante, a revolta social viesse daí. Temos ainda mais um tema para abordar. Não sei se este tema poderia ser resolvido com vinho, Maria, como tu estavas a dizer. É o tema do governador do Banco de Portugal. O mandato de Mário Centeno chegou ao fim e aqui vamos ter que ser um bocadinho breves nos comentários, mas também acho que não há muito mais a acrescentar ao assunto. Como estava a dizer, o mandato do Mário Centeno chegou ao fim. Depois de 5 anos à frente do Banco de Portugal, o antigo Ministro das Finanças não foi reconduzido, uma decisão política que marca um fim de ciclo. O governo nomeou então Álvaro Santos Pereira, economista-chefe da OCDE e ex-ministro da Economia, como novo governador. E, Zé Pedro, eu quero perguntar se achas que Mário Centeno também queria sair para ser mais um candidato à tão cobiçada presidência da República, ou se saiu contra a sua vontade? Olha, eu não falei com ele. Eu tenho imensa dificuldade em dizer como é que ele viu isto. Eu sinceramente acho que tudo indicava que ele queria continuar, e não sei se essa hipótese de uma candidatura presidencial está em cima da mesa. Não sei, confesso, nem sei se há notícias sobre isso, mas que venha mais um, atenção, não. Aliás, discutimos isto no último episódio e o João Necrasso me convenceu com a sua ideia de que quantos mais candidatos melhores. Estou, aliás, muito mais adepto dessa teoria, portanto, se Mário Centeno quiser também entrar na corrida, acho que vai enriquecer o debate. Agora parece-me evidente que a intenção dele no final do mandato era continuar, quer dizer, pelo menos é a leitura que eu faço. Lá ele saberá o que é que ele quer fazer da vida dele, sendo um Ronaldo das finanças, como uma vez foi apelidado, pode também rumar à Arábia Saudita. Eu já estive a pensar nisto, que ele pode perfeitamente, e seria dito uma coisa, governar o Banco Central. Pois, não sei que seriam boas notícias para ele se fosse governar o Banco Central Saudita, mas depois pronto, ficámos com Álvaro Santos Pereira. Álvaro Santos Pereira, aquele homem que é um grande defensor dos pastéis de nata,
e que chegou um dia a dizer que isto podia, a economia portuguesa podia animar se nós conseguíssemos exportar mais pastéis de nata. E muitas vezes as pessoas também não se lembram, mas Álvaro Santos Pereira ficou, porque falam sempre dos pastéis de nata e eu fico um bocado, enfim, deprimido com isso, porque ele também se referiu ao sucesso de uma cadeia com origem num cidadão português, que é o Nando's, que eu na altura, quando Santos Pereira falou disso, eu nem conhecia, mas tu, Marias É Casa, o deve frango, conhecer. é do frango? É o frango, sim. Sim, mas Pronto, então. eu adoro que tu fales sobre essas coisas, mas não te esqueças que era um breve comentário. Pronto, mas agora que estamos a entrar na parte da gastronomia, sabes que eu nunca mais me calava, mas pronto, calmo já, pronto, siga. Porra, não era Não, preciso não, ser acaba, já. acaba, Não acaba, era acaba, preciso ser acaba, já. acaba, acaba assim a parte do Nando's. Eu não Sim, sabia acaba o dessa. raciocínio. É só isso, não. Há um discurso de Álvaro Santos Pereira na altura sobre como devíamos olhar para o exemplo do Nando's, que ele ainda por cima consegue dizer com um sotaque irrepreensível. Portanto, tudo junto, aquilo era uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu gostava muito de ouvir Álvaro Santos Pereira enquanto ministro. Agora vamos ver, enquanto governador do Banco de Portugal, eu simpatizava mais com o Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, do que necessariamente com o Mário Centeno, ministro das Finanças, que era um pouco mais dissimulado, dizia que distribuía, mas depois pela calada lá confiscava. Mas na parte final do mandato, termino com isto, e agora com uma parte mais séria, fazia, enquanto regulador, eu sou um grande adepto da regulação em todos os setores, por meio de razão com a importância que tem o setor bancário ainda mais. E Mário Centeno mostrava um bocadinho os dentes aos bancos e, nomeadamente na distribuição de crédito, começava a fazer assim a levantar assim a voz, e isso parecia-me uma postura indicada para o setor como ele está neste momento. Álvaro Santos Pereira, suspeito que seja muito mais compreensivo quando tiver aquelas reuniões com os banqueiros todos e quando eles explicam a dificuldade que atravessam, apesar de lucrarem 10 milhões de euros por dia. E será um regulador um pouco mais, digamos, com menos força, com menos poder. Eu não quero estar a ser injusto, mas parece-me que Mário Centeno tinha uma capacidade mais, tinha mais poder, se quisermos, natural. Portanto, enfim, vamos ver, temos que ver. Maria, achas que a escolha foi isenta politicamente? Então não, certamente. Muito, muito isenta, então não. Não acho. Mas também não esperava que fosse, atenção. Nunca achei que Mário Centeno pudesse ser reconduzido. Contudo, passamos de um ministro ou de um ex-ministro que passou para governador do Banco de Portugal, que já não era a pessoa mais amada. Mário Centeno tem as cativações às costas e as pessoas lembram-se disso, para um que foi do tempo da Troika, portanto que as pessoas gostam ainda menos. As pessoas tendem a tremer um bocadinho sempre que se vai buscar resquícios do período da Troika, que foi muito duro para todos nós. Portanto, se eu acho que a escolha foi isenta, não acho. Se acho que vai ser um bom governador, aqui estou com o Zé Pedro, acho que vai ser muito mais brando do que Mário Centeno, e acho que numa altura em que a economia é tão instável e tão volátil e há guerras muito próximas de nós que acabam por impactar a nossa economia também, gostava que a escolha tivesse sido um bocadinho menos política e mais prática. Não quero com isto dizer que tivesse necessariamente que ser Mário Centeno, contudo, não sendo eu a maior fã de Mário Centeno, preferia-o a ele do que à escolha que foi feita. Eu queria acrescentar uma coisa que era... Olha, não sei, perdi-me, esqueci-me, não sei, continuem, se eu me lembrar já digo. Ok. Esperando para que a Maria se lembre da tal coisa, já nem acho. Já sei o que é que era. Eu não acho que Centeno se vá candidatar à presidência da República. Desculpa, é que esta pergunta ficou muito lá atrás e eu entretanto, tinha-me esquecido. Não acho que Centeno seja candidato à presidência da República. Isto não era uma pergunta séria. Diria que era pela piada de que qualquer homem acima dos 50 anos com cabelos brancos agora disponível politicamente parece-me que... Sim, qualquer um é um possível candidato. É tipo, saiu do seu lugar, vai ser candidato, vai se candidatar à presidência da República, quer ir, estamos com falta de pessoas, queremos muitos, não quer vir. Acho que ele, se for esperto, ele já deve ter outra coisa na calha. O Centeno também, não se deixa dormir em serviço. Johnny, para ti, haveria uma melhor opção, sendo que
era um bocadinho evidente a não recondução do Mário Centeno ou esta assenta-te bem? Olha, estou irritado convosco. Esta conversa irritou-me por várias razões. Uma, porque acho que o Mário Centeno era um candidato óbvio à presidência da República e não é por coitado também ser um homem de cabelo. Mas eu não disse o contrário, eu disse que era fortíssimo. Não, estava a mandar vir coisa de duas pessoas anteriores, não contigo, que és a terceira pessoa anterior. Porque foi um bom ministro das Finanças, foi reconhecido internacionalmente por isso. Eu não sou muito a favor sou contra o salto direto que fez, e por isso acho que a recondução para um governo PSD era impossível, porque não se faz saltos diretos entre o Ministério e o Banco Central. Acho que isso não está certo. Dito isto, acho que é uma escolha a de Montenegro. Não estou a perceber o que é que vocês agora de repente, mas acho que se calhar guardaram a imagem do Álvaro um bocadinho em 2011, mas porque é que vocês agora de repente acham que o Álvaro é um ministro da Troika e um perigoso neoliberal? Quando... mas tu estás on first name basis, então, o Álvaro. Também reparei, o Álvaro. Eu sei que vocês são pessoas muito novas, ao contrário de mim, mas uma das coisas importantes do mandato do Álvaro foi que o Álvaro pediu para lhe chamarem Álvaro. E isto foi um grande escândalo para os portugueses. Ai, tens razão! E portanto, pronto, mas eu lembro-me destas coisas de 2011. O Álvaro, eu acho que é uma excelente escolha. E acho que até é a melhor escolha do que o que eram as primeiras escolhas. Não acho, tendo seguido o percurso dele na OCDE, que ele seja um austeritário, nem um perigoso neoliberal. Não estou tão preocupado como vocês em relação a essas coisas da banca, porque eu acho que ele é um moderado. E acima de tudo acho que é a melhor escolha possível que o Luís Montenegro podia ter feito, porque é uma escolha de uma pessoa que não é um radical de direita, portanto não é uma escolha para agradar a proto-parceiros de coligação, uma pessoa que tem um percurso respeitável internacionalmente, que apoiou um adversário político dele, que é uma coisa que o Luís Montenegro não costuma fazer, às vezes faz, mas é raro. E portanto acho que é um sinal, sem querer, porque lá está, não foi a primeira escolha, mas mostra a abertura, mostra uma boa escolha, e portanto eu estou satisfeito. Não acho que isto seja nenhum perigo. Acho que a coisa acho que o tempo dele enquanto ministro foi muito injustiçado. A coisa dele de internacionalização da marca Portugal era uma ótima ideia, e se calhar muito mais meritória do que a ideia de internacionalizar a marca Portugal através da venda de nacionalidade a russos, e acabou por perder para as pessoas que defendiam essa tese, não é? E portanto estou contente. Acho que era impossível o Mário Centeno continuar, e portanto acho que isso nem se devia pôr. Pela maneira como entrou, só tinha como sair, e acho que dei uma oportunidade ao Álvaro, e fica aqui o meu raro aplauso ao Luís Montenegro, porque é uma escolha bem conseguida. Portanto, o resumo é: deixem o Álvaro trabalhar. Claro. Com o Jânio satisfeito. Deixa-me só dizer uma coisa ao Jânio. Com a parte de Álvaro Santos Pereira, ou Álvaro, peço desculpa, ser moderado, a questão é essa mesmo. A questão é que no Banco de Portugal era preciso alguém. Eu não digo que o Álvaro não venha a ser esse radical, mas com a influência que os bancos sempre tiveram no poder político e que nos deu tantos dissabores ao longo dos anos, chegando mesmo a mandar em governos, tu no Banco de Portugal, é a minha opinião, deve ser alguém mais radical. Radical não nas medidas, mas no poder que tem. E a única dúvida que eu tenho relativamente ao Álvaro é esta: é se tem a capacidade de enfrentar o poder dos bancos, que nem presidentes da República tiveram, nem chefes de governo, nem ministros de economia, ninguém. No Banco de Portugal é essa a função dele, não é? Há aqui uma isenção e uma imparcialidade política, mas é preciso mão de ferro. E é nesse único aspecto que eu tenho algumas dúvidas, mas com esperança, atenção. Mas olha que eu percebo o que tu dizes, e acho que o Álvaro está posicionado ideologicamente mais ou menos onde estava o Centeno, onde está o Vítor Constâncio, ligeiramente mais à direita, mas não acho que seja dramático. Agora, eu acho que há uma coisa geral, até na direita e no PSD, de algum ceticismo em relação aos bancos, por causa de tudo isso que tu disseste dos últimos anos, que já não permite que um gajo vá para lá ser muito amiguinho dos bancos. Mesmo que ele tivesse essa pulsão, eu não acho que ele tenha particularmente.
Mas também por isso eu acho que o ar do tempo mudou um bocadinho nesse aspecto. Mas pronto, Deixa-me só antes aqui acrescentar uma coisa Não, para responder à não primeira digas casa. pergunta. Não, é só para responder à tua primeira pergunta, que era se tu iniciaste este ponto perguntando se este problema também se poderia resolver com vinho. E eu digo que sim, se em vez de Álvaro lhe chamarmos Alvarinho. Está boa, está boa. E assim terminamos este tema. Vamos agora mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para. Vamos começar, claro, pelo nosso anjo cultural, Maria Escaja. O vosso anjo cultural hoje não tem sugestões culturais. O vosso anjo cultural hoje tem a sugestão de que assinem a petição para que o governo reconheça o genocídio em Gaza e pressione Israel a permitir a entrada de ajuda na Palestina. Está no site Petição Pública. É fácil de encontrar porque está nas petições mais ativas logo na primeira página. É a segunda petição mais ativa. Está com 71.000 assinaturas e gostávamos de juntar o máximo de vozes possíveis às nossas vozes das 71.493 pessoas que já assinaram. É um assunto, eu diria que é o assunto mais preocupante e que mais aflige quem está desperto para o mundo, e gostava muito que os nossos ouvintes se juntassem a nós e assinassem esta petição. É este o meu mandar de hoje. Desculpem não ter uma coisa mais bem disposta, mas a verdade é que eu própria tenho andado um pouco aflita com o que vejo e com o que está a acontecer no mundo, e portanto hoje o meu pedido era este: não me paguem cervejas. Quem me quiser pagar uma cerveja, em vez de me pagar uma cerveja, assine esta petição. E compreensivelmente. E passamos agora para o nosso anjo gastronómico, Zé Pedro. Olha, ainda bem que diz isso, não trago nada de gastronomia, mas trago uma exposição da Mariana Organ na Galeria Belarte, em Lisboa, na rua, na Rodrigo da Fonseca, em Lisboa. Eu lamento o centralismo, mas gosto muito do trabalho da Mariana e acho que quem lá for, quem passar a conhecer, quem não conhece, naturalmente, quem passar a conhecer vai dizer assim: olha, boa sugestão daquele rapaz, sim senhora, vou continuar a ouvir o podcast, porque pelo menos aqueles 15 minutos finais são muito interessantes, que eles recomendam coisas muito boas. E portanto fica a recomendação. E uma segunda recomendação muito rápida, que é para as pessoas irem à praia, naturalmente, porque estamos na altura de ir à praia, mas escolham as praias com a cancela e lá com o empreendimento e com aquelas dificuldades todas para lá chegar, porque é uma forma de ir à praia e é também um ato revolucionário, não é? Porque como estamos a assistir pela primeira vez num país em que, dos poucos motivos de orgulho, este é um deles, as nossas praias abertas ao público todo e sem qualquer tipo de restrições, como estamos agora a assistir a esta montagem de cancelas e de barreiras para que o povo não chegue lá, aqueles resorts fuleiríssimos, de meter nojo e caríssimos, não sei. Eu pagava exatamente o que eles pedem, mas para não ir para lá. E portanto, na escolha das praias, escolham uma com a cancela e com a segurança e digam: eu quero ir a essa praia, abra-me esta merda. É o meu mandar. E agora, o nosso anjo cascaense, Salvador de Cascais, diga-nos o que tem. Por acaso não tenho... um concerto em Cascais amanhã de Mazego, mas eu vou, portanto, se quiserem ir ao Cool Jazz, mas eu vou ao Sporting, portanto não vai haver maneira de eu estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma recomendação gastronómica que ainda não fiz aqui, que é que eu estou a fazer um guia dos meus restaurantes preferidos e sítios preferidos para comer coisas em Cascais, no meu Instagram, que eu chamei Guia Isaltino, porque o homem é dono deste conceito. E portanto, se alguém quiser ir aos destaques do meu Instagram, eu só tenho um e é para dizer onde é que podem comer coisas em Cascais. Portanto, fica esta recomendação. Obrigada a todos pelas vossas recomendações, obrigada a vocês por nos terem ouvido. Vamos estar à distância ainda mais algum tempo e esperamos não ver-vos, mas ter-vos connosco para a semana. Obrigada e beijinhos. Beijinhos. Até para a semana. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.